Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tudo bem com vocês? Pessoal, vamos iniciar? Pessoal, é o seguinte, hoje nós vamos continuar, né, com o estudo de calorimetria, né? É o seguinte, pessoal, na última aula, né, nós tivemos um problema que travou tudo, né? E nós acabamos não concluindo aí todos os exercícios de calor sensível que eu gostaria de ter resolvido com vocês. Aí, pessoal, só me ajudem aqui. Eu cheguei a resolver esse exercício 4 com vocês? Foi o exercício 5, Júnior? Parou no item B do exercício 5? Tá. Então, vamos lá para o exercício 5. Só para recordar que nós ficamos sem contato, eu não conseguia destravar mais, fazer nada, né? Aí eu gostaria de... Esse aqui nós paramos, pessoal, no 5? Tá. Pessoal, então é o seguinte, nós vamos finalizar esses exercícios de calor sensível, tá bom? Então nós paramos aqui nesse 5 na última aula. Tá? E aí, pessoal, na sequência, nós vamos, eu vou definir para vocês calor latente, tá? E logo na sequência nós vamos estudar as trocas de calor, aplicando a equação calorimétrica, né? Aí com 2 ou mais elementos aí existindo ali a troca de calor entre eles. Tá bom, pessoal? Tá ok? Bom, pessoal, então, é o seguinte, pessoal, depois, eu acabei de colocar lá na pasta de vocês, por isso que eu até atrasei um pouquinho, eu estava colocando lá na página, lá no nosso grupo, lá no Teams, tá bom? Eu adicionei um arquivo novo lá, pessoal, que é o aula 3, tá? Agora nós estamos no aula 2 aqui, para concluir. Tá? Esse aqui é o da aula anterior, que eu acho que a maioria de vocês já pegou lá na pasta, né? E na sequência, pessoal, quando eu falar aí de calor latente, aí nós vamos pegar lá da pasta o arquivo aula 3, tá bom? Tá como aula 3, calorimetria, tá bom? Tudo bem? Então, pessoal, vamos retomar esse exercício 5 para finalizar o tema lá de calor sensível, vamos lá? Pessoal, então o exercício 5 ele diz, um corpo com uma massa de 400 gramas foi fabricado com uma substância de calor específico igual a meia caloria por grama grau Celsius, né? Aí ele pede para determinar o calor necessário para variar a temperatura do corpo entre 10 e 50 graus Celsius, tá? A quantidade de calor que o mesmo corpo deve ceder para ter um resfriamento de 20 graus Celsius, e depois, pessoal, ele quer saber qual é o equivalente em água deste corpo, ou seja, ele quer saber, por exemplo, pessoal, qual é a massa de água que é equivalente à massa desse corpo. Por exemplo, esse corpo tem uma massa de 400 gramas. Quando ele fala o equivalente em água desse corpo, na verdade ele quer saber o equivalente em massa, né? Qual seria a massa de água equivalente à massa desse corpo aí de 400 gramas? Tá bom? Tá legal? Ícaro, não faz parte não, tá, Ícaro? Tá ok? Tudo bem? Bom, vamos lá. Pessoal, o calor necessário, né, para variar a temperatura do corpo entre 10 graus Celsius e 50 graus Celsius. Nós temos, por nada, Ícaro, nós temos que lembrar, pessoal, o seguinte, nesse exercício, está existindo mudança de estado físico? Nesse exercício não, né, pessoal? Não temos, né, a mudança de estado físico. Então, nós temos que lembrar, quando não há mudança de estado físico, né, só há a variação de temperatura, então estamos falando aqui do calor sensível. Tá ok? Lembrem, pessoal, pela equação de calor sensível, né, então lembrem,
quantidade de calor cedida ou recebida era igual ao produto, massa do corpo, vezes o calor específico sensível, vezes a variação de temperatura. É isso aí, Silas. A mudança de estado físico, pessoal, quando ela existir, tá? Geralmente ela é fornecida no enunciado. Tudo bem? Tá ok? Bom, pessoal, então vamos lá. O corpo ele tem a massa de 400 gramas, né? O calor específico sensível foi dado aqui, meia caloria por grama grau Celsius, né? E a variação de temperatura, né? O calor, ele vai variar aqui a temperatura do corpo entre 10 e 50 graus Celsius, né? Tudo bem? Ou seja, ó, temperatura final 50, temperatura inicial 10 graus Celsius. Lembrem, pessoal, temperatura final menos a inicial, tá bom? Pessoal, lembrando, tá? Os slides, né? Nós temos uma pasta lá no nosso grupo no Teams, então vocês entram lá na aba Arquivos, tá? Dentro dessa aba Arquivos, vai ter uma pasta lá, Slides Aulas, tá bom? Aí vocês encontram lá os slides que nós estamos utilizando aqui durante as aulas, tá bom? Tá? Então, vocês vão ter lá 3 arquivos, eu acho, 3 ou 4. Tá? Então, pessoal, portanto, ó, nesse item a quantidade de calor necessário, né, para variar a temperatura desse corpo entre 10 e 50 graus Celsius, 8.000 calorias, né? Então, a massa 400 gramas, vezes meio, né? Que é o calor específico sensível. A variação de temperatura, temperatura final 50, menos a inicial, que era 10, né? Então, 50 menos 10, vezes 40. Tudo bem? Então, 400 vezes meio, vezes 40, tá? 8.000 calorias. Tudo bem? Ok? Tudo bem nesse item A, pessoal? Tranquilo? Sim, Matheus. Quando tiver mudança de estado físico, será dado no enunciado, tá bom, Matheus? Tá? Então, lembrem, pessoal, esse C minúsculo, né? O calor específico sensível, tá bom? Tá legal? Tudo bem nesse item A, pessoal? Tranquilo? Fácil, né? Lembrem, pessoal, sempre que falar em mudança de estado físico, né? Desculpem, sempre que falar em variação de temperatura, tudo bem? Então, iremos aqui falar de calor sensível, né? Pessoal, lembrem que o calor específico, ele é uma característica de cada material, né? Então, quando fala aqui que o corpo foi fabricado com uma substância de calor específico igual a meia caloria por grama grau Celsius, lembrem que o calor específico é uma característica de cada substância. Por exemplo, o alumínio tem um valor, o cobre tem outro, o ouro, a água, o óleo. Então, o calor específico, pessoal, lembrem, ele é uma característica da composição de cada material. Tudo bem? Legal? Tá? O item B, pessoal, Maurício, se fosse Kelvin, nós teríamos que converter, tá bom? Porque, ó, o calor específico, ele está em caloria grama grau Celsius, tá bom? Então, vamos supor que ele tivesse dado aqui as temperaturas em Kelvin, nós teríamos que converter para Celsius. Tudo bem? Aqui. Tudo bem, pessoal? Vamos dar aqui uma olhada no item B, ok? Sim, Gabriel, se tivesse mudança de estado, usaríamos outra fórmula. Nós vamos ver daqui a pouco, tá? Vamos só concluir aqui o assunto calor sensível, tá bom? E aí nós mudamos, aí eu vou passar a fórmula do calor latente, tá bom? Tudo bem? Pessoal, vamos lá no item B? Ó, o item B ele diz o seguinte: a quantidade de calor que o mesmo corpo deve ceder para ter um resfriamento de 20 graus Celsius. Tudo bem? Vamos dar uma olhada? Pessoal, de novo, né? Somente variação de temperatura, tá? Então, de novo, estamos falando aí em mudança de estado físico,
desculpem, ó, mudança de temperatura, né? Eu estou com calor latente aqui na cabeça, que é o próximo assunto. Estamos falando só em mudança de temperatura, tá bom? Então, é o calor sensível, né? Tudo bem? Agora, pessoal, quando ele fala a quantidade de calor que o mesmo corpo deve ceder para ter um resfriamento de 20 graus Celsius, então observem, pessoal, que a variação de temperatura, né, a temperatura final, ela será menor que a temperatura inicial. Né? Então, quando nós fizermos θ2, né, temperatura final menos inicial, como ele quer promover aqui um resfriamento de 20 graus Celsius, então essa variação de temperatura ela acabará ficando negativa, tá? Porque a temperatura final será menor que a temperatura inicial, tá bom? Então, pessoal, nesse caso, o que nós teremos? Ó, a massa é 400 gramas, né? O calor específico sensível, meia caloria por grau Celsius, e a variação de temperatura, menos 20 graus Celsius, né? Portanto, pessoal, nós deveremos, para promover aí um resfriamento de 20 graus Celsius, a quantidade de calor que nós deveremos extrair desse corpo será de menos 4.000 calorias. Lembrem, pessoal, da convenção, né? Quando um corpo recebe calor, essa quantidade de calor tem sinal positivo, né? Quando esse corpo, né, quando nós extraímos calor, nós retiramos calor desse corpo, essa quantidade de calor, ela tem sinal negativo. Tudo bem? Tá? Então, a quantidade de calor aqui extraída deverá ser de menos 4.000 calorias, tá? Pessoal, para entender melhor aqui, ó, por que menos 20? Lembra o seguinte, ó, ele está falando, ó, ele está falando aqui, ó, um resfriamento de 20 graus. Imagine a situação aqui, pessoal, ó, o seguinte, no item A, nós elevamos a temperatura de 10 para 50 graus Celsius, tudo bem? Agora, quando ele fala um resfriamento de 20 graus Celsius, então imagine, esse corpo ele estava com 50 graus Celsius, se nós vamos fazer o resfriamento de 20, para quanto que ele vai? Ele vai para 30 graus Celsius. Tudo bem? Então, se eu fosse fazer aqui temperatura final menos inicial, como é que ficaria? 30, que é a final, menos a inicial, que era 50. Então, nós teríamos 30 menos 50, menos 20 graus Celsius. Nesse caso, como nós estamos fazendo um resfriamento, nós estamos diminuindo a temperatura desse corpo. Tudo bem? Então, imaginem, no item A, ele estava 10, nós elevamos para 50 graus Celsius. No item B, ele estava em 50, como se nós trouxéssemos essa temperatura agora para 30 graus Celsius. Tá? Então, na hora que nós fizéssemos aqui a temperatura 2, né? Então, eu teria 30 menos 50. Tudo bem? Então, 30 menos 50, menos 20 graus Celsius. Tudo bem, pessoal? Ok? Pessoal, aqui é para ilustrar, tá? Tanto faz. Poderia estar lá no 10, se eu resfriasse 20, ele iria para menos 10 graus Celsius. Tudo bem, pessoal? Ok? Tá? Então, nós estamos promovendo um resfriamento. Então, a temperatura final estará 20 graus Celsius menor que a temperatura inicial. Tudo bem? Uhum. Legal? Tudo bem, pessoal? Então, para diminuir a temperatura desse corpo em 20 graus Celsius, tá? Nós deveremos extrair dele uma quantidade de calor equivalente a uma quantidade de calor, né, equivalente a 4.000 calorias. Tudo bem, pessoal? Tá ok? Tá? Então, lembrem, ó, pessoal, no item A, ó,
no item A, nós elevamos a temperatura. Lembre que para elevar a temperatura, nós temos que fornecer calor para o corpo, né? Então, se nós fornecermos calor, como é que ficou aqui a quantidade de calor cedida? Ó, ficou positivo, né? 8.000 calorias. Legal? No item B, pessoal, no item B, nós vamos diminuir a temperatura, ó, a quantidade de calor que ele deve ceder. Então, pessoal, para diminuir a temperatura, nós temos que extrair calor desse corpo, tá bom? Então, nós iríamos diminuir a temperatura dele em 20 graus Celsius. Tudo bem? Tá? Então, para diminuir a temperatura dele em 20 graus Celsius, nós temos que extrair desse corpo uma quantidade de calor equivalente a 4.000 calorias. Tá? Pessoal, ele fala extrair 20, tanto faz, pessoal, ele podia estar em 100 graus Celsius, por exemplo. Se eu fosse extrair 20, como é que eu faria o cálculo da temperatura? Quanto seria a temperatura final, pessoal? Vamos supor, vou colocar uma qualquer, 100 graus Celsius. Qual seria a temperatura final para ter um resfriamento de 20 graus Celsius? 80, tudo bem? Então, observem, pessoal, que essa quantidade de calor de 4.000 calorias, ela tanto faz, tá? Ela vale para qualquer temperatura em que esse corpo estiver. Tudo bem, pessoal? O 30, pessoal, entenda o seguinte, eu usei um exemplo. Ó, no item A, ele fala assim, ó, ele elevou aqui a temperatura desse corpo até 50 graus Celsius. Então, imagine que ele está com 50 graus Celsius agora. Tudo bem, pessoal? Ó, ele está com 50 graus. Eu forneci 8.000 calorias. Ele foi para 50 graus Celsius, ok? Tudo bem? Se eu resfriar ele 20 graus agora, qual seria a temperatura final dele? No item B, item A. Seria 30, não seria, pessoal? Então, esse 30 ele vem daqui, tá? Quando ele fala aqui, ó, que é um resfriamento de 20 graus Celsius. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Agora, ele poderia estar em 100 e eu diminuir para 80. Eu extrairia quanto dele? 4.000 calorias. Tudo bem? Tá ok, pessoal? São só as calorias. Isso aí, Thiago. É isso aí. O que importa é esse resultado final aqui. 4.000 calorias. Por exemplo, ó, vamos supor, eu tivesse 100, eu diminuísse para 80, olha lá, o θ2 menos θ1 foi 20, né? Então seria 400 vezes meio vezes menos 20. Daria aí menos 4.000 calorias. Legal? Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Tá? Dá sempre a mesma coisa. Isso aí, Diego. Tudo bem? Juan, nós só retomamos aqui no exercício onde tinha parado, que lembra que na última aula, teve algum problema, não sei, que vários alunos aí foram retirados da aula e até eu mesmo não conseguia mais, depois das 9h30, desbloquear o meu usuário, tá bom? Então, por isso que nós retomamos nesse 5. Tá? Então, nós vamos concluir aqui os exercícios de calor sensível e já vamos mudar para o calor latente, tá bom? Legal, pessoal? Só para não deixar esse conteúdo perdido aí, tá? Sim, Andressa, se fosse um aquecimento seria positivo, isso aí, tá bom? Uhum. O que é quantidade de calor, tá, pessoal? Pessoal, então vamos lá, no item C, ele pede aqui, ó, o equivalente em água desse corpo, tá? Então, entendam o seguinte, pessoal, quando ele fala o equivalente em água, ele quer saber, ó, se ao invés de ter esse corpo aqui de calor específico, igual a meia caloria por grama Celsius, né? Se ao invés de ter esse corpo aqui, eu tivesse água, tá? Nessa situação, qual seria a massa de água equivalente? Pessoal,
Tudo bem? É isso que ele quer fazer. Tá? Pessoal, lembra o seguinte, para fazer a equivalência entre os dois corpos, desculpa, entre os dois corpos não é? Entre o corpo e a água, tá? Então, nós vamos usar aqui uma outra propriedade que é a capacidade térmica. Por quê? Lembrem, pessoal, que a capacidade térmica, ela representa a quantidade de calor necessária para variar aqui em 1 grau Celsius a massa de um determinado corpo. Tá? Então, a capacidade térmica, ela representa a quantidade de calor aqui necessária para variar em 1 grau Celsius essa massa aqui desse corpo. Agora, quando se fala em capacidade térmica, tá, pessoal? E aí você quer saber a equivalência em água, então nós podemos equiparar a capacidade térmica do corpo com a capacidade térmica da água. Aí nós conseguimos saber, né, qual seria a massa de água equivalente à massa desse corpo aqui. Tudo bem? Vamos ver como é que se faz isso, pessoal? Vamos lá? Ó, primeira coisa, pessoal, lembrem que a capacidade térmica ela é dada pelo produto, massa do corpo vezes o calor específico. Tudo bem, pessoal? Então lembrem, esse C maiúsculo aqui, ó, é a capacidade térmica. Lembrem que a capacidade térmica ela pode ser dada pelo produto da massa do corpo vezes aí o calor específico. Tudo bem? Ou seja, ó, se nós pegarmos esse corpo, ele tem uma massa de 400 gramas e o calor específico dele é igual a meia caloria por grama grau Celsius. Tudo bem? Então, pessoal, a capacidade térmica desse corpo é de 200 calorias por grau Celsius. O que significa isso, pessoal? Esse valor, né? 200 calorias por grau Celsius. Isso aqui, pessoal, representa o seguinte, ó, que para variar 1 grau Celsius, né, para variar a temperatura desse corpo de massa igual a 400 gramas em 1 grau Celsius, nós devemos aqui fornecer a esse corpo uma quantidade de calor equivalente a 200 calorias. Tudo bem? Ok? Agora, pessoal, se aqui nós temos a quantidade de calor para variar em 1 grau Celsius a massa total desse corpo, então nós podemos agora, de posse dessa capacidade térmica, descobrir para essa quantidade de calor qual seria aqui a massa de água que nós conseguiríamos variar aqui a temperatura em 1 grau Celsius. Tudo bem? Ou seja, ó, para a água, o que nós podemos fazer? Ó, a capacidade térmica aqui da água, ela será igual à massa da água vezes o calor específico sensível da água. Tudo bem? Ou seja, ó, a massa da água vezes 1, tá? Lembrem, pessoal, que esse 1 aqui é o calor específico sensível da água, né? Lembrem, pessoal, o 1 é o calor específico sensível da água, é igual à capacidade térmica. Olha lá, a capacidade térmica está aqui, ó. Ela foi calculada aqui com os dados, né, que nós tínhamos aqui sobre o corpo, tá bom? Então, lembrem, pessoal, o 200, ele sai aqui do produto, ó, da massa do corpo vezes o calor específico sensível desse corpo, tá? Então, 400 vezes meio, 200 calorias por grau Celsius. Então, nós temos, pessoal, a capacidade térmica, 200 calorias por grau Celsius. Então, pessoal, aplicando aqui a capacidade térmica agora para a água, nós temos condições de saber qual é a massa de água equivalente aqui, ó, à massa desse corpo. Tudo bem? Então, pessoal, quando nós temos aqui a água, lembrem, pessoal, a água no estado líquido,
nós temos aqui o calor específico da água sendo igual a 1 caloria por grama grau Celsius. Tá? Tudo bem? Uhum. Ok. Tá? Se esse corpo, pessoal, se ao invés de ter o corpo, nós tivéssemos água aqui no lugar, tá? Então nós teríamos a massa de água, né? A massa equivalente de água sendo igual a 200 gramas, tá? Sim, pessoal, nós vamos trabalhar aqui, ó, com a água aqui no estado líquido, tá? Considerando aqui o calor específico sensível da água sendo igual a 1 caloria por grama grau Celsius. Tudo bem? Sim, pessoal, será fixo aqui, tá bom? Tudo bem? Tá? Então, pessoal, para reforçar, hein? Lembrem que nós temos aqui duas maneiras de calcular aqui a capacidade térmica, né? Uma maneira é aqui, a capacidade térmica é igual ao produto da massa do corpo pelo calor específico, tudo bem? Então, observem, pessoal, que esse corpo, ele tinha aqui uma massa de 400 gramas e um calor específico sensível de 0,5 caloria por grama grau Celsius. Lembrem, pessoal, o que representa esse termo, né? 0,5 caloria por grama grau Celsius, tá? Então, pessoal, lembrem que esse meio, ele representa o seguinte, ó, o calor específico, por isso ele é dito calor específico sensível, né? Ele representa o seguinte, a quantidade de calor necessária para variar a massa de 1 grama em 1 grau Celsius. Então, quando ele fala que esse corpo aqui, ó, tem um calor específico sensível de 0,5 caloria por grama grau Celsius, significa que para variar a temperatura, tá, da massa de 1 grama desse corpo em 1 grau Celsius, nós precisaremos fornecer para essa massa de 1 grama uma quantidade de calor equivalente a 0,5 caloria. Tudo bem? Legal? Então, pessoal, quando nós pegamos a massa total e multiplicamos pelo calor específico sensível, então nós temos a quantidade de calor necessária para variar em 1 grau Celsius a massa total. Por quê? Nós multiplicamos a massa total pelo valor aqui, ó, pela quantidade de calor necessária para variar cada grama desse corpo em 1 grau Celsius. Tudo bem? Então, 400 vezes meio, 200 calorias por grau Celsius. Legal? Tudo bem? Uhum. Tá? Então, pessoal, a massa de água equivalente aí à massa desse corpo seria de 200 gramas. Tá bom? Uhum. Legal? Vamos fazer mais um, pessoal? Tranquilo? Uhum. Sim. Bom, vamos dar uma olhada aqui, ó, pessoal, nesse exercício 6, ó. Ó, pessoal, nesse exercício 6 ele diz assim, ó, um aquecedor elétrico eleva de 10 graus Celsius a temperatura de 1.000 gramas de água em 10 minutos. Tá? Se utilizarmos esse aquecedor durante 10 minutos para aquecer 1.000 gramas de óleo, qual será a elevação da temperatura do óleo? Tá? Aí foi dado, ó, calor específico da água, 1 caloria por grama grau Celsius, e o calor específico do óleo, 0,5 caloria por grama vezes grau Celsius. Tá? Lá no do outro, Everton, vamos lá, rapidinho, Everton. Aqui, ó.
Legal, Everton. Aqui, ó, pessoal, ó, para ficar claro aqui, ó, por nada, Everton. Pessoal, ó, para ficar claro e não ter mais dúvida, hein? Ó, entenda o seguinte, quando fala capacidade térmica, pessoal, entendam que a capacidade térmica é a quantidade de calor necessária para variar em 1 grau Celsius a massa desse corpo. Tudo bem? Então, por exemplo, esse corpo tem uma massa de 400 gramas. Então, qual a quantidade de calor necessária para variar a massa desse corpo, essa massa total aqui, ó, de 400 gramas em 1 grau Celsius? A quantidade de calor que você tem que fornecer para ele é de 200 calorias. Então, pessoal, lembrem, a capacidade térmica, tá? Ela representa a quantidade de calor necessária para variar a massa de um corpo em 1 grau Celsius, ou a temperatura em uma unidade, tá? O calor específico, pessoal, entendam, por isso é usado o termo específico, tá? O calor específico, ele representa a quantidade de calor necessária para variar a massa de 1 grama de um determinado corpo ou substância em 1 grau Celsius. Então, pessoal, o calor específico, ele se refere a apenas uma unidade de massa. Então, nesse caso, nós precisamos de meia caloria para variar a massa desse corpo aqui, a 1 grama, né? A massa de 1 grama desse corpo em 1 grau Celsius, tá? Então, pessoal, a diferença é essa. O calor específico, ele faz referência a 1 grama, apenas 1 grama. A capacidade térmica, ela faz referência à massa total. Tudo bem, pessoal? Ok? Não, Maurício, aí depende, isso varia de substância. Ó, na água é 1. Tudo bem? Desse corpo é meio. Tem um que vai ser 0,7, o outro 0,8, 0,9. Tá bom? Não é sempre a metade, tá? Isso aqui foi um dado do exercício, tá bom? Pessoal, vamos lá então resolver esse exercício 6 aqui, ó, tá? Bom, então vamos lá, pessoal. Ele diz, o aquecedor elétrico, então ele eleva aqui de 10 graus Celsius, ou seja, ele eleva a temperatura aí de uma massa de 1.000 gramas de água em 10 graus Celsius num intervalo de 10 minutos. Tudo bem? Daí ele diz o seguinte, ó, se utilizarmos esse mesmo aquecedor durante 10 minutos, agora, para aquecer 1.000 gramas de óleo, qual será a elevação da temperatura do óleo, pessoal? Ó, observe o seguinte, o calor específico da água, 1 caloria por grama grau Celsius. O calor específico do óleo, meia caloria por grama grau Celsius. Tá bom? Então, vamos lá. Pessoal, para a água, o que nós temos? Ó, quantidade de calor, né? Massa vezes calor específico sensível vezes a variação de temperatura, né? Então, a massa da água, 1.000 gramas, o calor específico da água, 1 caloria por grama grau Celsius, a variação de temperatura, 10 graus Celsius, né? Ó, ele eleva de 10 graus Celsius. Observem que aqui está positivo, né, pessoal? Porque ele está elevando, ele está aumentando. A temperatura final é maior que a inicial, tá? Por isso positivo aqui. Tudo bem? Então, pessoal, ó, a quantidade de calor aqui para elevar a temperatura da água em 10 graus Celsius, então, nós precisaríamos fornecer aí para a água 10.000 calorias. Tudo bem? E para o óleo, pessoal, o que nós teríamos? Ó, para o óleo, nós teríamos o seguinte, ó, a mesma coisa, né? Massa vezes calor específico do óleo, vezes a variação de temperatura. Né? Então, ó, nós teremos a massa do óleo, ele fala ali que também é de 1.000 gramas, vezes meio, vezes aí a variação de temperatura, né? Então, pessoal, para o óleo nós temos o seguinte, que a quantidade de calor é igual a 500 vezes a variação de temperatura. Agora o seguinte, pessoal, é o mesmo aquecedor, né?
Ele fala aqui, ó, se utilizarmos esse aquecedor, é o mesmo aquecedor ligado aqui, ó, no mesmo intervalo de tempo, ó. Olha para a água, ele fala, um aquecedor elétrico eleva de 10 graus Celsius a temperatura de 1.000 gramas de água em 10 minutos. Aí ele fala, se utilizarmos esse aquecedor durante 10 minutos, para aquecer 1.000 gramas de óleo, qual será a elevação da temperatura do óleo? Vamos lá, pessoal? Pessoal, se ele estiver ligado aí no mesmo intervalo de tempo, olha só, pessoal, os dois líquidos foram aquecidos pelo mesmo aquecedor durante o mesmo intervalo de tempo. Então, o que nós teremos, pessoal? Olha lá, ó, a quantidade de calor fornecida para a água será igual à quantidade de calor fornecida para o óleo. Não é isso? É o mesmo aquecedor ligado no mesmo intervalo de tempo. A quantidade de calor que ele vai fornecer é a mesma, tanto para a água quanto para o óleo. Ou seja, ó, nós teremos a quantidade de calor fornecida para a água, 10.000 calorias. E a quantidade de calor para o óleo? 500 vezes Δθ. Ou seja, pessoal, a variação da temperatura do óleo, né, 10.000 dividido por 500, 20 graus Celsius. Então, portanto, pessoal, se essa massa de 1.000 gramas de óleo ficar submetida à ação desse aquecedor durante 10 minutos, essa massa de 1.000 gramas de óleo sofrerá aqui uma variação na sua temperatura equivalente a 20 graus Celsius. Tudo bem? Tá ok, pessoal? Tá legal? Tudo bem, pessoal? Aqui nesse exercício 6, tranquilo? Legal. Boa interpretação, né, pessoal? Pessoal, sempre gosto de reforçar com vocês. Pessoal, lembrem que o enunciado, né, pessoal, a interpretação, né, ela sempre faz parte da resolução. Então, pessoal, tomem sempre bastante cuidado, leiam com calma, tá? Não precisa ter pressa para resolver, tá bom? Tudo bem? Pessoal, meu calor não deu 500, né, pessoal? Observem, ó, é 500 vezes o Δθ. 500 vezes a variação de temperatura, pessoal. Observe que você tem uma incógnita aqui. Agora sim, ó, o Δθ é 20. Quanto que dá 500 vezes 20? 10.000. Tudo bem? Então, a quantidade de calor é igual a 10.000. Tá? Lembrem, pessoal, porque a quantidade de calor fornecida para a água é a mesma quantidade de calor fornecida para o óleo? Porque você está usando a mesma máquina, é o mesmo aquecedor, ligado no mesmo intervalo de tempo, pessoal. Então, a quantidade de calor que ele fornece para a água é a mesma que ele vai fornecer para o óleo. É o mesmo aquecedor no mesmo intervalo de tempo. Então, o fluxo de calor é o mesmo. Tá? O que vai mudar é a variação de temperatura do óleo em relação à água, né? Porque, olha só, para você variar 1 grama da massa da água em 1 grau Celsius, você precisa fornecer 1 caloria. Agora, para variar a massa de 1 grama desse óleo, a temperatura, né, da massa de 1 grama desse óleo em 1 grau Celsius, você tem que fornecer a metade de calor, meia caloria. Tudo bem? Sim, Leonardo, tá certinho o seu raciocínio, tá bom? Certinho. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Legal? Por nada, Leonardo. Legal? Vamos fazer mais um? Eu acho que esse aqui é o último, tá, pessoal? E aí nós vamos para análise de calor latente, tá bom? Tudo bem? Para fechar esse tema aqui, calor sensível, tá? Ó,
Pessoal, um bloco de cobre com massa igual a 1,2 quilogramas é colocado, deixa eu só tirar aqui que está na frente do meu texto aqui, um bloco de cobre com massa igual a 1,2 quilogramas é colocado num forno até atingir o equilíbrio térmico. Nessa situação, o bloco recebeu 12.972 calorias. Tá? A variação da temperatura sofrida na escala Fahrenheit é de, aí ele dá aqui, ó, o calor específico do cobre, 0,094 calorias por grama grau Celsius. Tudo bem? Douglas, o Q é quantidade de calor, tá? O M é a massa e o C é o calor específico. Tá bom, Douglas? Ó, quando você olha aqui, ó, o Q é a quantidade de calor, o M é a massa, o C é o calor específico, tá? O delta θ é a variação de temperatura. Tá bom? Legal? Vamos lá, então, pessoal, no exercício 7. Tá? Então, vamos lá, pessoal. Nós temos aí o bloco de massa igual a 1,2 quilogramas. Tá? Então, ele está colocado aqui num forno até atingir o equilíbrio térmico. Tá? Então, ele fala que nessa situação, o bloco recebeu 12.972 calorias. Tá? A variação da temperatura sofrida na escala Fahrenheit, olha aí, pessoal, aqui ele está pedindo na escala Fahrenheit, né? Ela é de, aí foi dado, ó, o calor específico do cobre, 0,094 calorias por grama por grau Celsius. Tá bom? Vamos lá? Pessoal, é o seguinte, ainda não estamos trabalhando com variação, com mudança de estado físico, né? Só variação de temperatura, então vale aqui a fórmula do calor específico sensível, né? Quantidade de calor é igual a massa vezes o calor específico sensível vezes a variação de temperatura, né? Tudo bem? Ou seja, ó, ele fala aqui, ó, pessoal, que o bloco recebeu aqui uma quantidade de calor equivalente a 12.972 calorias, tá? Pessoal, aqui, a massa, como é que tem que estar a massa aqui? Posso deixar em quilogramas essa massa, pessoal? Olha lá, não, né? Por que eu não posso deixar aqui a massa em grama, pessoal? Porque, olha lá, nós vamos multiplicar a massa pelo calor específico sensível, né? Observem a unidade do calor específico sensível, ó, caloria por grama vezes grau Celsius, né? Então, pessoal, se o calor específico está em grama, então essa massa aqui também tem que estar em gramas. Tudo bem? Então, lembrem, pessoal, 1,2 quilogramas equivalem a 1.200 gramas. Tudo bem? Então, nós teremos, ó, 1.200 vezes 0,094 vezes a variação de temperatura. Tá? Sabrina, nós teremos que converter, mas lá no final, tá bom? Olha aí, pessoal. Então, o que nós teremos? Ó, 12.972 igual 1.200 vezes 0,094 vezes o delta θ, né? Ou seja, ó, 1.200 vezes 0,094, 112,8. Tudo bem? Olha lá, pessoal, ou seja, ó, 12.972 dividido por 112,8. Então, pessoal, olha lá, ó, a variação de temperatura, né, igual a 115 graus Celsius. Então, pessoal, quando nós fornecemos aqui a esse bloco de cobre uma quantidade de calor equivalente a 12.972 calorias, então ele sofre aqui uma variação de temperatura equivalente
a 115 graus Celsius. Tudo bem? Ok? Agora, pessoal, ele pediu a resposta em Fahrenheit, tá? Então, ó, o que nós fazemos aqui, pessoal? Se ele pede a resposta em Fahrenheit, nós vamos ter que converter, tá? Então, vamos lembrar aqui, pessoal, da fórmula, né, que nós utilizamos aqui para converter a temperatura de Celsius para Fahrenheit. A fórmula é a seguinte, ó, a temperatura em Celsius dividido por 5, ela é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Essa é a fórmula, né, que nós temos aqui para converter aí a temperatura de Celsius para Fahrenheit ou de Fahrenheit para Celsius. Legal? Ou seja, ó, nós temos aqui a variação de temperatura em Celsius, 115, né? Então 115 dividido por 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9, tá bom? Ou seja, ó, 115 dividido por 5, né, 23, é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Olha aí, pessoal, 23 vezes 9 igual a temperatura em Fahrenheit menos 32, tá? 23 vezes 9, 207, né? O menos 32, né, pessoal? Posso passar aí para o outro lado da igualdade somando, né? Portanto, pessoal, a temperatura aqui em Fahrenheit, né, será igual a 239 graus Fahrenheit. Portanto, pessoal, ao fornecer aqui 12.972 calorias para esse bloco de cobre, nós provocaremos nesse bloco, né, uma variação de temperatura equivalente a 239 graus Fahrenheit. Tudo bem? Legal? Então, tá, pessoal? Então, a variação, lembrem, sempre que nós tá, precisarmos realizar a conversão de graus Celsius para graus Fahrenheit, tá? Nós vamos sempre recorrer aqui a essa fórmula, tá bom? Tudo bem? Então, lembrem, pessoal, a temperatura em Celsius dividido por 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Tudo bem? Ok? Lucas, por que 115 dividido por 5? Porque 115 é a variação de temperatura na escala Celsius, né? Esses 3 pontos aqui, pessoal, é portanto, tá? Significa aqui portanto, tá bom? Opa, saiu aqui. Sim, seria nesse valor aqui, Douglas, porque essa é a quantidade de calor, né, que foi fornecida para ele, tá bom? Agora, se eu continuar fornecendo calor, essa variação vai aumentando, tá bom? Não, Wilton, o Fahrenheit também tem, tá? O que não tem esse símbolo de grau, tá, pessoal, é o Kelvin, né? Então, lembrem, por quê? Kelvin é absoluto, tá? Então, o Kelvin é absoluto, né? Então, a temperatura na escala absoluta, você não usa o símbolo de grau. Agora, Celsius, Fahrenheit, tá? Aí nós usamos o símbolo de grau. Agora, Kelvin, Rankine, não, que aí são escalas absolutas. Tá legal? Isso, sei lá, se fosse para Kelvin, sim. Somar 273, isso aí. Não, Gustavo, não. Aí tem que entrar na equação, né, Gustavo? Porque 1 grau Celsius não é um Fahrenheit, né? Tudo bem? Tá bom? Pessoal,
Na aula 1, na primeira aula, eu defini para vocês aí as conversões das escalas, tá, pessoal? Então, é o seguinte, essa forma, busquem lá, tem o arquivo lá, aula 1, escalas termométricas, tá bom? Então, eu mostrei para vocês lá na aula 1 como que se construiu essa fórmula aqui, ó, de Celsius para Fahrenheit, de Celsius para Kelvin, tá bom? Vocês têm toda a definição lá. Se eu for fazer aqui, nós não vamos andar, né, pessoal? Uhum. Tá, mas pode ir lá, pessoal. No arquivo que eu passei para vocês, está lá, aula 1, escalas termométricas, tá? Eu defini para vocês direitinho essa relação aqui, ó, como que ela é construída, tá bom? Uhum. Não, Gustavo, a fórmula, Gustavo, é tanto para temperatura fixa quanto para variação, né, Gustavo? A variação, ou se for temperatura física, fixa, tá? A fórmula é a mesma, tá bom? Ok? Uhum. Tudo bem, pessoal? Ok? Então tá bom. Então, pessoal, ó, ao fornecer aí 12.972 calorias aí para esse bloco de cobre, então ele sofrerá uma temperatura, uma variação, né, na temperatura de 115 graus Celsius ou 200, né, se pensarmos na escala Fahrenheit, uma variação de temperatura na escala Fahrenheit equivalente a 239 graus. Tudo bem? Ok? Viu? Tudo bem? Bom, pessoal, então é o seguinte, ó. Então agora nós vamos começar aqui a trabalhar, tá bom? Com o conceito, né, de calor latente. Tudo bem? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Eu só vou trocar esse arquivo, pessoal, que eu estou com outro aqui, que tem os exercícios também. Nesse aqui eu não tenho. Eu só vou parar de dividir esse aqui, pessoal, e já vou dividir o outro aqui, ó. Uhum. Pessoal, então é o seguinte, ó, esse arquivo, um pouquinho aqui antes do início aí da aula de hoje, eu coloquei lá para vocês, lá no Teams, tá? Então ele tá lá, pessoal, como aula 3, calorimetria, tá bom? É esse arquivo que nós vamos começar a trabalhar com ele agora. Tá legal? Tudo bem? Tá? Pessoal, então vamos lá. Até agora, nós trabalhamos aqui com o chamado calor sensível, né? Então, quando é que nós temos o calor sensível, pessoal? Lembra o seguinte, o calor sensível é quando nós temos variação de temperatura. E o calor latente, pessoal? O calor latente, ele estará presente aqui, ó, quando há a mudança de fase, ou seja, pessoal, o calor latente, nós vamos trabalhar aqui quando há a mudança de estado físico. Tudo bem? Ou seja, ó, se nós olharmos aqui as mudanças de fase, né? Então, fusão, vaporização, condensação, né? Solidificação ou sublimação. Então, pessoal, sempre que existir uma mudança de fase, uma mudança de estado físico, nós trabalhamos aqui com o chamado calor latente, tá? Então, lembrem, pessoal, que o calor latente, ele é aqui a quantidade, né, de calor aqui que está sendo absorvido
ou liberado, né, durante aí a mudança de fase. Tudo bem? Ou seja, ó, quantidade de calor é igual a massa vezes o calor latente específico. Tudo bem? Agora, observem, pessoal, e aí nós precisamos recordar, né, que durante a mudança de fase, a temperatura, ela permanece constante. Tudo bem? Então, quando a temperatura se mantém constante, né, então, durante a mudança de fase, a temperatura, ela se mantém constante, tá? Então, quando nós temos aqui... Pessoal, olha, se mandou uma mensagem uma vez, não precisa ficar mandando um monte, né, pessoal? Senão você atrapalha os colegas aqui, né? Ó, você tem que entrar lá na aba Arquivos, tá? Você tem lá uma pasta Slides Aulas, você vai ter lá aula 1, apresentação, aula 1, escalas termométricas, tá? A aula 2, que é o calor sensível, e a aula 3, que é calorimetria, tá bom? Tudo bem? Tá? Então, pessoal, observe o seguinte aqui. Quando você tem aqui massa vezes aqui o calor específico latente, tá, pessoal? Então, sempre que nós estivermos aqui trabalhando com mudança de fase. Tudo bem? Então, ó, observem. Se nós encontrarmos aqui, pessoal, durante a nossa análise, uma mudança aqui no estado físico, tá? De sólido para líquido, tá ok? Então, nós estamos aqui num processo de fusão, né? Ah, como é que eu vou calcular a quantidade de calor, né? Então, nós vamos pegar lá a massa vezes o calor latente de fusão. Ah, nós estamos analisando uma mudança de líquido para gasoso, né? A vaporização, tá? Então, nós vamos fazer aqui, ó, massa vezes o calor latente de vaporização. Tudo bem, pessoal? Então, lembrem que quando, durante aí essa troca de calor, né, o calor estiver sendo fornecido ou retirado, e nesse processo estiver existindo aqui uma mudança de estado físico, tá? Então, o que que nós temos aqui, pessoal? Nós temos a presença do chamado calor latente, tá? Então, observe, pessoal, que durante aqui a presença do calor latente, tá? Toda a quantidade de calor que está sendo fornecida, ela está sendo utilizada exatamente para essa mudança de estado físico, tá? Por isso que a temperatura se mantém constante. Legal? Pessoal, sublimação, né? Vocês estão me perguntando aqui, sublimação. Entendam o seguinte, pessoal, a sublimação é quando você tem a mudança aqui direto, né? Do sólido do estado aqui, sólido para o gasoso. Por exemplo, pessoal, vocês próprios já citaram aqui, né? Quando você tem lá o gelo seco, né? Ou quando você tem a naftalina, né? Então, você tem ali já a mudança direto aqui, pessoal, do sólido para o gasoso, né? Ele não passa por essa fase aqui do estado líquido. Tudo bem, pessoal? Então, a sublimação, né, é onde nós vamos já mandar, fazer aqui a mudança, né, direto do sólido para o gasoso. Também, pessoal, ó, observem que a sublimação, eu vou até voltar um pouquinho aqui no slide anterior, ó, ela ocorre nos dois sentidos, tá? Pode ser de sólido para gasoso ou de gasoso para sólido, que aí, pessoal, os químicos continuam chamando de sublimação, né? Tanto faz, se for de sólido para gasoso ou de gasoso para sólido. Agora, algumas bibliografias, quando é de gasoso para sólido, eles costumam chamar de ressublimação. Tudo bem? Tá legal? Mas os químicos, eles mantêm aqui sublimação. Tanto faz se for de sólido para gasoso ou de gasoso para sólido. Tá bom? Então, ó, pessoal, lembrem o seguinte, ó, fusão, então de sólido para líquido, tá? A vaporização, né, de líquido para gasoso,
tá? E nós temos aqui, no sentido inverso, né? Liquefação ou vaporização, né? Quando nós mudamos aqui do estado gasoso para o estado líquido, tá? E a solidificação, né, pessoal, do líquido para o sólido. E a sublimação, né, como acabamos aqui de conversar, né? Quando ele vai direto do sólido para o gás ou do gás aqui para o sólido. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, pessoal? Pessoal, a próxima figura aqui, ó. Quer ver? É até melhor aqui para vocês enxergarem esses processos aqui, ó. Pessoal, então, quando nós olhamos aqui, ó, pessoal, então, olha só nesse exemplo, né? Nós temos aqui o gelo, aí ele vai passar aqui, ó, para um estado líquido, né? Água, processo de fusão. Agora, não, eu estou com a água no estado líquido, vou voltar aqui para o estado sólido, né? A solidificação, né? O exemplo da água, né? Então, na hora que eu passo aqui do líquido, né? Faço a transformação para o gasoso, vaporização. Agora, se estamos no gasoso, voltamos aqui para o estado líquido, é a chamada liquefação ou condensação, né? E a sublimação, né, pessoal? Se for aqui direto, né? Posso olhar a setinha aqui, ó, indicando os dois sentidos, né? Podemos ir do líquido, desculpem, do sólido para o gasoso ou do gasoso para o sólido. Tudo bem? Tá? Pessoal, vocês observam muito isso aqui, principalmente quando tem as instalações, os aquecedores, né? Você vê a calcificação, né, pessoal? Dá exatamente ali pela formação ali. Aquela calcificação, né, ela se dá exatamente, você tem um vapor, né, um resfriamento ali rápido, né, onde você tem diretamente aquele vapor, ele já calcificado aqui, está apresentado nesse estado sólido. Você vê muito isso, tá, nas instalações aqui dos sistemas de aquecimento, né? Tá bom? Tudo bem? Pessoal, só um detalhe aqui, rapidinho, a respeito da vaporização, tá? Tá? A respeito aqui da vaporização, onde o seguinte, pessoal, a vaporização, ela pode ocorrer aqui de três formas, tá? Ela pode ocorrer aqui na forma de ebulição, evaporação ou calefação, tá? Quando se fala aqui na evaporação, pessoal, a evaporação ela é mais um processo natural, tá? Então, o processo aqui, a mudança do estado líquido para o estado gasoso é um processo bem gradual, bem lento. Ele vai acontecendo aqui naturalmente. A ebulição, pessoal, observem aqui, ó, vocês veem as bolhas, né? É um processo mais rápido aqui que a evaporação. Porque na ebulição, por exemplo, quando nós estamos ali aquecendo a água, né? Nós colocamos ali no fogão. Então, a água vai aquecendo, se nós deixarmos lá muito tempo, ela atinge a temperatura de vaporização, né? E o que acontece, pessoal? Você vê ali as bolhas, né? As borbulhas ali de água. Ali é um estado de ebulição, né? Porque você tem um alto grau de agitação, né? Um processo mais rápido aqui que o processo natural, né? Porque nós estamos com a fonte quente ali continuando a fornecer calor aqui para aquela massa de água, né? Então ela entra aí no estado de ebulição, né? E a calefação, pessoal, é aquele processo bem rápido. Por exemplo, quando vocês têm, por exemplo, uma chapa bem quente, né? Estou lá com a chapa bem quente, e aí eu jogo a água, um óleo, qualquer coisa sobre essa chapa, vocês veem a vaporização acontecer bem bruscamente. Então você ouve até aquele chiado, né, na chapa, né, faz aquele chiado. Por quê? Exatamente porque esse processo, essa mudança do estado físico, ela foi muito rápida,
né? Então, esse é o processo chamado de vaporização. Olha só, pessoal, ó, igual aqui, ó, que nós temos aqui a ebulição, aqui opa, passou, a evaporação, né, que é aqui, ocorre de maneira espontânea, né, a temperatura gradual, tudo bem? E aí ela vai depender de alguns fatores, tá, como a natureza do líquido, as correntes de ar, a temperatura, tá bom? Ela vai acontecer naturalmente, tá? Essa é a evaporação, tá bom? A ebulição, pessoal, tá? É quando, conforme eu falei com vocês naquela hora, né? A vaporização ocorre de forma turbulenta, com formação de bolhas, né? Então, nesse caso, ela é mais rápida, né, que na evaporação, tá? Então, ó, o ponto de ebulição, né, é a temperatura na qual a substância entra em ebulição sob determinada pressão, aí é uma temperatura constante. Tudo bem? É um processo um pouco mais acelerado, né, pessoal? Tá? Então, ó, observem aí que a ebulição, ela depende aqui da pressão, né? Tudo bem? Tá? Isso, Alexandre, é ebulição, tá bom? Tá? Olha aí, pessoal, o exemplo, né, da panela de pressão, tá ok? E, pessoal, a calefação, tá? Então, a calefação, né, é quando a vaporização se dá de maneira quase instantânea, tá bom? Ela ocorre sempre próximo aí de uma grande fonte de calor, tá bom? Então, ó, pessoal, você observa, né, que naquele exemplo da chapa quente, né, então, as gotas de água, elas caem numa chapa muito quente, né, então o líquido é imediatamente aquecido, formando-se uma camada de vapor entre cada gota e a chapa, tá? Aí as gotas deslizam sobre a chapa e chiam, né, enquanto vaporizam. Tudo bem? Isso, Vitor, jogando água lá na churrasqueira, isso aí, tá bom? Então, Wilton, nesse caso, observa que depende das condições do ambiente, né? Principalmente da pressão, tá, Wilton? Então, observa que esse ponto de ebulição, né? No caso, o ponto de vaporização, ele depende diretamente da pressão, né? Então, se você tiver uma variação na pressão, as condições ambientais, como umidade, tá? Tudo bem? Então, tudo isso vai interferir nesse intervalo de tempo, tá? Legal? O Vitor, faz diferença nos cálculos? Vitor, a diferença que faz é o seguinte, é quando você vai calcular o fluxo de calor. É só isso, tá, Vitor? Tá? É quando você vai calcular o fluxo de calor, tá? Que aí você leva em consideração esse intervalo de tempo. Mas nos cálculos, igual nós estamos fazendo até agora, não. Tá bom, Vitor? Vamos, Giovana, estudar sobre pressão sobre o líquido, sim, tá bom? Tudo bem? Intervalo agora, né, pessoal? Opa, tá passando aí. Pessoal, então é o seguinte, nós vamos fazer um intervalo agora, tá? Na volta do intervalo, eu vou concluir essa explicação sobre o calor latente e aí nós vamos trabalhar com exercícios, tá bom? Envolvendo aí o calor latente. Tudo bem? Tá legal? Pessoal, para quem não tem aí o número de identificação da próxima aula, deixa eu colocar aqui para vocês, ó. Para quem está sem, tá? 9677 387 5211. Para quem está sem aqui, ó, pessoal, o número de identificação da próxima aula, tá? Sim, Juan, vão ter metalografia sim, Juan, vão ver tratamento térmico, tudo isso, tá? Mas é num curso específico, tá? Tudo bem? Não. Tudo bem, pessoal? Pessoal, então é o seguinte,
vamos parar aqui nesse momento, tá? E nós voltamos 8h45, tá bom? Tudo bem? Quem está me perguntando aqui?